eu acho que nada mais é desumano, ou melhor, nada mais é humano do que mexer com criança. Só que a humanidade é desumana. Chama a vinheta. Hoje nós vamos trazer o caso do menino João Hélio. Ocorreu aqui no Rio de Janeiro. E foi também um dos episódios mais trágicos e chocantes da história brasileira. João Hélio Fernandes Vieites, um menino de 6 anos, foi vítima de um ato de violência brutal que ocorreu em 7 de fevereiro de 2007. João Hélio estava no banco traseiro do carro de sua mãe, Luciana, quando foi abordado por uma gangue de assaltantes. O veículo era um Fiat Palio. Estava parado em um sinal, ou semáforo, ou farol, ou sinaleira, quando os criminosos armados, até os dentes, e em um momento de pura crueldade, decidiram roubar o carro. Enquanto a mãe do garoto tentava se proteger e proteger seu filho, os criminosos empurraram João Hélio para fora do carro, mas o menino acabou ficando preso ao cinto de segurança traseiro e sendo arrastado por 7 quilômetros aproximadamente. 7 quilômetros, gente, é muita coisa. Esse caso gerou uma imensa comoção e uma cobertura da mídia ampla, provocando, mais uma vez, aqueles debates pontuais de segurança pública quando ocorre uma tragédia, um crime desses. Os assaltantes e assassinos foram identificados e o processo judicial subsequente revelou o nível de crueldade dos criminosos envolvidos. Enfim, o que não faltaram foi testemunhas, né? 7 quilômetros. Isso foi feito de maneira absolutamente pública. Acho que essa é a parte mais chocante. Claro, envolvendo a criança, mas fazer isso de maneira pública é um tapa na cara da sociedade, sabe? A gente pode tudo. O principal acusado, que era o motorista do veículo durante o crime, foi sentenciado a 56 anos de prisão. Lembrando que no Brasil você só pode ficar preso até 30 anos. O caso foi amplamente comentado e discutido no Brasil, levando a uma maior atenção para esse tipo de crime violento. Além do impacto jurídico, o caso João Hélio também gerou uma série de movimentos sociais e campanhas também de conscientização sobre a violência urbana e a necessidade de uma resposta mais eficaz por parte das autoridades. O caso permanece como um lembrete sombrio das consequências devastadoras da violência e a importância de lutar contra o crime e proteger os mais vulneráveis. Meu amigo Caio, diante da tragédia do menino João Hélio, os fatores psicológicos e sociais e culturais, por que não dizer, podem ter contribuído para esse crime acontecer? Na noção de que o sujeito é biopsicossocial, a psicologia ela vai trazer o pensamento de que, por pior que seja o lugar que você vem em termos de criação, em termos de necessidades emocionais, o que você externaliza não é só o que você recebe, né? Mas sua carga genética, mas o que você põe pra fora, principalmente depois de uma determinada idade, tipo depois dos 12 anos, é fruto desse psiquismo e molda o psiquismo ao mesmo tempo. Então, não deve ter sido o primeiro ato de crueldade dessas pessoas. Isso certamente não foi. Ninguém decide que eu vou cometer um ato de barbaridade só, entre aspas, porque eu me defino como alguém que trabalha no crime. É uma afinidade ideológica com a violência. Um jeito de afirmar o meu lugar social, como os meus pares me veem. Não é à toa que dentro de facção criminosa tem rituais de entrada que você precisa provar que você é alguém que executa as coisas que são pedidas, né? Então, esse lugar social, que é da onde eu sou visto, e o lugar psicológico, que é como eu sustento isso internamente. Esse buraco já estava lá, de alguma forma. Então, não dá pra ler isso como um transtorno de impulso. Do tipo, ele come demais. Fez isso porque estava drogado e não sabe controlar os próprios vícios. É muito mais perigoso do que isso, no sentido de que quem faz uma barbaridade dessa, quem, não só o motorista, né, mas os comparsas que se mantiveram nessa situação, então, o seu comportamento, que é o que você mostra pro mundo, porque, assim, houve momentos de parar no trânsito e as pessoas falam assim, você tem um boneco, você tá carregando um boneco aí. Falo, não, a gente sabe e tal. Muita gente não conseguia enxergar que aquilo era uma criança, porque, né, imagina a
a situação terrível que é ver um negócio desse. Você tá contando para as pessoas ao seu redor o desprezo que você tem por elas e pela vida. E o quanto o que você tá fazendo é culpa delas. Eu não fui recebido no mundo, né? Eu sou um pobre diabo. Então, se é isso, eu vou fazer aquilo que eu vim fazer. Eu vou mostrar para todo mundo que a vida de vocês é uma grande mentira. Se eu não sou bonzinho, ninguém é bonzinho. Que técnica psicológica você adotaria os familiares e parentes do menino João? Isso leva a um caso de estresse pós-traumático normalmente. Nesse caso, você pode usar técnicas bastante comportamentais que funcionam bem para esse tipo de abordagem, né? De um resultado um pouco mais rápido, no sentido de você dessensibilizar a pessoa a situações muito semelhantes àquelas em que o crime aconteceu. Então, andar de carro, estar na rua, ver alguém, uma movimentação que você não consegue entender de cara, aquela pessoa está andando estranha. Às vezes, só isso, para quem tem um estresse pós-traumático pronunciado, é o suficiente para dar um gatilho de algo que parece muito uma crise de pânico. Você tem, por exemplo, casos de veteranos de conflito, de guerra, que até tem vídeo disso na internet, você acha com alguma facilidade, mas eu não incentivo as pessoas a fazerem isso. Porque pra mim, quando eu vi, é chocante. Você vê a pessoa ter algo que parece uma crise epilética de ausência, quando ela escuta um barulho de uma explosão. Ela entra em estado de choque, ela começa a tremer, alguns começam até a ter salivação excessiva, assim, parece a pessoa tá tendo um troço mesmo que ela vai morrer. Que ela tá sentindo a morte chegar. Então, imagina pra quem é pai, pra quem é mãe, ter que passar por tudo isso e ainda ter que cuidar de si, né? Ter que se manter a sua sanidade, a sua vontade de viver. Aí talvez seja necessário uma abordagem um pouco mais da psicologia humanista, mais fenomenológica, no sentido de... Não que a comportamental não dê conta, tá? Que os resultados da comportamental funciona mais rápido pro agudo, assim, para quando a coisa tá muito pesada mesmo. Mas depois a pessoa sempre fica se questionando: por que meu filho? Por que isso aconteceu comigo? Por que isso não aconteceu com aquela pessoa que me sacaneou? E aí é necessário um olhar mais profundo. Por que você levanta de manhã? A troco de quê você vai correr algum risco na vida, né? Se o grande amor da minha vida, que é meu filho, já foi, então minha vida já foi também, precisa fazer um resgate mais profundo do que faz sentido para essa pessoa. E frequentemente o sentido não vem de fábrica, né? São coisas que você vai encontrando. Por exemplo, alguém que cria uma música, né, um compositor. O sentido daquela pessoa está em concretizar uma obra que provoca nela sentimentos que às vezes nem ela consegue explicar. E frequentemente você escuta isso da boca de uma mãe. Cara, é um amor que eu nem sei explicar. Então, frequentemente o sentido da vida está em buscar coisas que trazem para você esse sentimento que você não sabe explicar, que não necessariamente é gostoso, mas que dá tesão acordar no dia seguinte. Para esses casos é muito difícil. Qual é o impacto na sociedade de uma cobertura tão midiática de um caso como esse, uma tragédia como essa? As pessoas ficam com mais medo, têm uma sensação de insegurança constante. O bom e velho pânico moral, né? Que a mídia hegemônica lança muito, porque cria esse estado de desconhecimento nas pessoas, de não reconhecimento. Olhar esse caso do ponto de vista apenas ideológico-moral, na verdade, um jeito de desumanizar o bandido e dizer que ele é só um facínora e não conseguir enxergar a pessoa que tá ali. Gente, desculpa, pessoas más existem, mas isso não significa que ela deixa de ser uma pessoa. Por trás desse grande sensacionalismo, que as pessoas acabam olhando para esse tipo de caso, com esse olhar de maldade, para elas não terem que reconhecer o próprio potencial nelas mesmas. Não de fazer algo tão horrendo, mas, puxa, pisei na bola. Nossa, eu fiz algo muito feio com aquela pessoa, X, não sei o que lá. É muito difícil pro psiquismo que não participou de um trabalho de evolução um pouco mais profunda, na nossa necessidade de sobrevivência, frequentemente a gente não tem tempo de fazê-lo, de perceber que a gente é capaz de fazer coisas terríveis também. Então, olhar para pessoas tão humanas quanto eu e são capazes de fazer algo terrível, poxa, talvez eu precise olhar para as coisas que tem dentro de mim que são muito ruins e que, dadas as devidas condições, eu pudesse desempenhar algo igual.
Isso é insuportável para a maioria das pessoas. Mas o que não é insuportável é esse canal que conta com você. Então, senta o dedo no like, compartilha, comente, fale o que achou da nossa análise e acompanhe os nossos vídeos, que a gente está com uma série maravilhosa aqui, à luz da psicologia, junto com o psicólogo Caio Mantesi. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!